Uma linda salva de palmas. Ô meus irmãos, tudo na paz? Vamos para Isaías capítulo 30, versículo 15, que há um tempo atrás eu estudei com vocês. O Senhor Deus dá o segredo da gente ter dias bons. Ele fala assim, porque assim, no versículo 15, Isaías 30, 15, assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. Vamos entender agora. Ele está falando que é preciso de converter e parar de ficar agitado de um lado para o outro, repousar, descansar na presença dele. Nós entramos no descanso de Deus não para ficar como no passado, pedindo a todo mundo que nos ajude. Agora temos um Deus que cuida de nós. Vamos ouvir a palavra, que ela vai nos abrir o caminho e aí vamos tomar posse da bênção. Ele fala que temos de nos converter e em repousar. Não esqueça essa segunda parte, que é muitas vezes esquecida do púlpito. Estaria a vossa salvação. Bom, aí que já está explicado. No sossego, na paz, na tranquilidade, nada na agitação. Missionário, eu estou muito agitado. Você está contra a palavra de Deus. É no sossego e na confiança que se tem em Deus, estaria a vossa força, mas não a quiseste. E muita gente não está querendo. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não faça, faça do jeito de Deus. Nem do meu, nem de qualquer pessoa. Do jeito que ele fala na palavra, porque ele é o nosso Criador. Agora, versículo 16. Mas dizei não. Antes sobre cavalos fugiremos. Coitado de quem quer fugir do mal. O mal é espiritual, ele vem e acompanha você onde você for. Ainda que você vá lá para a lua, passar uma temporada lá ele estará. Você vai para a profundeza da terra, na mina de ouro mais profunda, ali o mal também estará lhe perseguindo. Portanto, fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Não tem jeito. Meu irmão, o único jeito de escapar do mal é encontrando o bem. O único jeito de se libertar da maldade é encontrando a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então vamos ficar nessa palavra do Senhor, porque aqui estará a nossa salvação, a nossa grande libertação. Essa não é a mensagem de hoje, é só o inicial, que daqui a pouquinho eu tenho a continuação do que eu comecei na segunda-feira e vou continuar aqui. Lá no primeiro livro de Reis, nós estamos fazendo um estudo da divisão do reino que coube a Jeroboão, a parte maior, 10 tribos por ordem de Deus. Eram 12, ficaram com a casa de Davi só 2, com Roboão, o neto de Davi. Jeroboão, esse que foi o rebelde que tirou, mas foi por ordem de Deus. O triste é que esse homem, Deus mostrou por que dividiu o reino de Davi, por causa de Salomão, que se perdeu na velhice, e arranjou tantas esposas e foi seguir os demônios daquelas esposas. Muito triste isso. E isso fica para nós como um alerta, porque muitas vezes a pessoa começa a amadurecer na vida e vai perdendo o amor para Deus. Vai ter problema. E quando chegou Roboão, o reino foi dividido e o Jeroboão ouviu do profeta Aías exatamente por que Deus estava lhe dando aquele reino. Mas tão logo que ele tomou posse, ele colocou no coração um plano maligno, muito feio mesmo. Ele disse assim, puxa vida, o meu reino é o maior, mas o meu povo tem que atravessar a fronteira para Jerusalém no templo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí conversando com os amigos ali e ensinaram um negócio muito feio, ele fez 2 bezerros de ouro, teve a coragem de dizer, Israel, esses foram seus deuses que te tiraram da terra do Egito. E ele marcou até um dia de consagração dessa maldade dele. Está escrito aqui na palavra de Deus, no capítulo 13, capítulo 12, começando no versículo 26, que nós já vimos, que fala sobre isso, e no 33, que é o último versículo desse, diz assim, e sacrificou no altar que fizeram em Betel,
Um dos bezerros ele colocou em Betel, que foi aquele lugar que Jacó teve um encontro com Deus, que viu a escada que era posta, que os anjos subiam da terra aos céus e desciam, e o Jacó disse: eu não sabia que esse lugar era tão terrível, esse lugar é a casa de Deus. Ali ele fez um voto a Deus, e Deus então o abençoou. Ele foi, anos depois voltou, e Deus tinha dado a palavra, ele clamou aquele cumprimento, lutou com Deus a noite toda e prevaleceu, e Deus o protegeu do irmão Esaú. Quando ele estava aqui agora, o Jeroboão, consagrando esse altar lá em Betel, veja o capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, atravessou a fronteira esse homem, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem estava provocando a Deus. Deus é muito misericordioso, meu irmão. Ainda que a pessoa esteja muito desviada, Ele quer o bem da pessoa. Ele estica a paciência dele, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. E Ele sabe quanto o homem é perverso e quando decide ser perverso, até que distância ele vai na perversidade. Então ele estava ali diante do altar e esse homem de Deus veio. Veio ali e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, e cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Essa profecia, pessoal, não aconteceu de repente, não. Teve evento ali naquela hora. Levou mais de 300 anos. Eu fico imaginando como muitas pessoas bobas se deixaram levar pelo demônio e riam da palavra de Deus. Cadê a profecia do profeta? Não ia nascer um homem de Deus chamado Josias? Onde é que ele nasceu? Ele nasceu alguns falam 336 anos depois. Lá... E foi rei ele, mas isso fica para outro dia, para a gente poder ver aqui. Foi rei desde menino, mas tomou posse mesmo a partir dos 16 anos. E diz versículo 3, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, na hora que ele está falando ali, a confusão foi grande. Você imagina o rei diante do altar, consagrando o altar, imundo, maligno, com bezerro de ouro, aparece um homem de Deus que nem o nome sabemos. Esse homem chegou e disse: altar, altar, e começou a falar. O Jeroboão deve ter tomado um choque. Que petulante é esse? Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, quer dizer, no reino do sul, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Meu irmão, o Jeroboão não aguentou mais. Está aqui no versículo 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia trazer assim. Olha que sinal. Você imagina o rei agora envergonhado, irado. Pega esse homem. E a mão dele ficou seca. E ele não podia trazê-la mais para ele. Perdeu a força. E deve ter afetado todo o braço, porque não podia mais recolher. Negócio sério. Que briga violenta que Deus fez um homem desconhecido. Não sabemos o nome dele. Só na eternidade vamos saber. Ele fala e ele não amaldiçoa, não. Deus, faça alguma coisa. Não, sim, mas o Jeroboão falou, a mão ficou seca. Parecia um graveto. E ele não podia mais. Era o homem da mão estendida seca. O que esse homem fez? E o altar se fendeu na hora. E assim se derramou do altar, segundo o sinal como Deus apontara pela palavra do Senhor. Meu irmão, isso é importante. Ele apontara pela palavra do Senhor. A pessoa será curada
se ela crê na palavra do Senhor e se o pregador falar segundo a palavra do Senhor. Você se livrará de um problema quando você falar pela palavra do Senhor. Você recebeu aquela fé e naquela fé você fala. Então o que mais aconteceu? Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, não nosso Deus, não teu Deus, não era dele mais, e roga por mim, para que minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Esse homem não tinha mais como negar a Deus. Então ele tomou a decisão certa? Não. Tem gente que não toma, pessoal. Tem gente que quer ir morar com o inimigo a eternidade toda, infelizmente. Nós temos que estar diante de Deus. Em vos converterdes e sossegardes, estará a vossa salvação. Meu irmão, nós temos que buscar o Deus da palavra, o Deus da fé, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é individualmente. Não adianta você esperar que o seu pai fará isso por você, que o seu filho fará isso por você, que alguém fará, não tem jeito. A salvação é pessoal. E Deus não tem netos, mas também não tem avô não, ele só tem filhos. Então não adianta você falar, não, mas eu sou avô daquele homem de Deus, ele é pastor, eu sou a mãe daquele. Glória a Deus, que o seu filho está fazendo a vontade de Deus, mas você não vai ser salvo. Ou você se torna filho. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, a este deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Tem que receber Jesus, tem que decidir. Não, eu não quero, eu não posso. Pode, você está se vendendo para o inimigo. Esse homem aqui, esse rei, viu o milagre acontecer na mão dele, viu o altar se fender e derramar a cinza, e deve ter sido uma coisa bem difícil, porque o altar, para Deus fazer uma obra, ele sempre procura a dificuldade, não é a facilidade. Talvez ali onde fendeu, devia ser só um material só, bem sólido. Não sei, não estava lá, não temos registro disso, mas Deus faz aquilo que não tem mais dúvida. Quando Deus fala um coração, a pessoa sabe que Ele falou. E Jesus disse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não querem vir para a luz para não serem arguídas, destruídas. Meu irmãozinho, quem é de Deus é na hora. Não, Deus, eu não quero isso. Eu quero a liberdade, a santidade. Eu quero poder falar contigo e ser ouvido e ouvir a tua voz, entender e emendar o meu caminho. O que esse rei fez então? A partir de agora eu vou me converter. O homem de Deus orou à face do Senhor, a mão do rei se restituiu e ficou sã. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Ele não disse: agora ore por mim para Deus me perdoar o pecado, porque a partir de hoje vou reduzir esse bezerro a nada, igual Arão fez por ordem de Moisés, quando fizeram aquele outro bezerro lá, de ouro. Eu vou reduzir esses dois agora, esse de Betel, o outro lá de Dan, a nada. Vou promulgar um decreto que todo o meu povo vai buscar a Deus. Meu irmãozinho, seria o início de uma prosperidade. E Deus esperou mais de 300 anos, até que ele teve que permitir o rei da Síria, que ainda iria se levantar, vir a Samaria, pegar todo mundo escravo, levar, e nunca mais o reino do norte existiu. Aquelas pessoas que eram 12 tribos, eram 10 tribos, 2 ficou fiel a casa de Davi, nunca mais se ouviu falar deles. Não voltaram, não se sabe para onde foram, eles simplesmente se fundiram no meio da humanidade, por causa dessa rebeldia desse rei que começou. E olha, praticamente todos os reis que o seguiram foram maus. E Deus
pacientemente. Várias dinastias surgiram ali, alguns reinaram muito tempo. Teve rei que reinou só dias, meses, um ano só, mas Deus não pôde fazer mais. Assim será, pessoal, com aquela pessoa que não se arrepende. Vem para minha casa, vem comer na minha casa, vem para minha casa, ele diz aqui, vem comigo à minha casa e conforta-te, descansa, toma um banho, troca de roupa, alimenta e dá-te um presente. Você vai sair de lá com um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Veja que tudo aqui é a palavra de Deus. Ele falou pela palavra de Deus e se cumpriu. Ele agora disse: eu não posso, que o Senhor Deus me ordenou pela sua palavra. Não é ele ouvia Deus falar direto, não. Ele sentia pela palavra de Deus, como hoje temos que fazer isso. A gente sente que temos que tomar essa decisão, não podemos fazer mais isso, temos que fazer isso, e Deus vai falando. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. O Jeroboão teve o testemunho, mas não tomou decisão alguma. Coitado, o fim dele foi triste. Tome a decisão que você sabe, que Deus está dando para você. Vamos voltar a Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. É decisão, pessoal. Ou decidimos viver com Cristo, ou vamos ficar enganados a vida toda, correndo de um lado para o outro, batendo uma porta na outra, e cada dia pior do que antes. Se Deus não está respondendo, Ele não passou a ser mau, não. É porque Ele não pode. Isaías 52, versículo 2, diz que as nossas iniquidades nos separam do nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto dEle, de modo que Ele não possa nos ouvir. Ele não pode nos ouvir. Temos que nos converter. Em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego, nada de luta, mais desespero. Aceitou Jesus, parou aquela procura louca. Agora é Deus que vai nos dirigir na palavra. Tem que tomar juízo, é dessa maneira. Não tente forçar as coisas que não funcionam. Você, quando força, não está sendo usado por Deus. No sossego e na vossa confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Aí inventaram que vão pegar cavalos e vão fugir, vão fugir. Os inimigos serão mais ligeiros ainda. Não adianta para onde vá. Vá agora para o coração de Deus, o inimigo não poderá tocar em você. Ele não consegue entrar onde Deus está. Deus é um fogo consumidor. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu estou orando agora por esse povo que o Senhor está construindo em nosso meio. Um povo, ó Deus, sábio. Um povo que vem faminto e sedento. E muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado condições de alimentar esse povo. Meu Pai, agora eu vou usar o teu poder para abençoar essa pessoa. Primeiro essa que está orando e dizendo: Pai, eu quero me converter, me arrepender. Eu me chego diante de Ti confessando quem sou e peço a Tua salvação. Ouça essa pessoa que fala diretamente contigo. Perdoa-a, lave-a no Teu sangue, Jesus amado. Dê para ela a salvação. Jesus deu a autoridade para ela se tornar filha do Senhor. Todas as pessoas para se tornarem filhos e filhas do Senhor. Agora eu abençoo também a vida financeira, a vida conjugal, familiar. Eu abençoo essa pessoa completamente na saúde da alma, na saúde do corpo, repreendendo todo o mal que está nessa vida e dizendo em nome de Jesus Cristo:
saia, vá embora, não pode ficar. Mal, eu te repreendo agora, desde uma simples infecção lá na raiz do dente que está incomodando essa pessoa, até um câncer do mais bravo que está destruindo esta vida. Eu paraliso toda ação de Satanás. Eu digo agora: saia, vá embora, não pode ficar mais. A partir de agora, isso tudo é passado e esta pessoa está abençoada em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Depois, no final, tem aquela oração de 15 minutos para você realmente abrir o coração e receber a sua bênção completa. Mas Deus está operando e espere a operação do Senhor. Deixa eu voltar agora a dar anúncio das minhas campanhas. Nessa sexta-feira, agora 7 de setembro, Salvador, ali na Praça Cairu, que fica na Cidade Baixa, junto ao elevador Lacerda ali, e nós vamos fazer a grande reunião. Estou convocando todo cristão da Bahia, o que não é cristão também, para vir orar pela nossa pátria. É muito sério o que nós vamos fazer nesse 7 de setembro. Meu irmãozinho, não tem força maior do que a força de Deus. E nós vamos invocar para Deus nos dar tempos de paz, como diz aqui agora, em vos convertendo, e em repousar estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiser, mas nós queremos. E vamos à novela da vida real, por favor, agora. Eu mexia muito com o computador, ficava com o braço sempre na mesma posição. Em 2010 começaram a surgir dores nos pulsos, nos ombros, e aí foram diagnosticadas tendinite, bursite. Dirigia e também trabalhava no computador, desenvolveu problemas no braço. Em decorrência também de aumento do peso, comecei a sentir dores nas costas, aí diagnosticou problema no nervo ciático. Tinha dia que ela não levantava da cama. Só sentia dores. Comecei a fazer a fisioterapia, fiquei assim durante muito tempo convivendo com esses problemas. Em 2011, ela começa a ter hemorragias devido a miomas no útero. Passei por um especialista que já agendou, inclusive, os exames para uma cirurgia. Porque se não tirasse o útero imediatamente, aquela hemorragia ia acabar me matando. Quando fui fazer os exames pré-operatórios, eu já estava com anemia, uma anemia muito forte. Então eu teria que tratar a anemia para poder fazer a cirurgia. Eu acompanhava ela, né? Às vezes precisava dirigir, eu levava. Eu tive essa hemorragia por 2 anos seguidos, porque eu estava tentando vencer a anemia. Era muito dinheiro em farmácia, tinha que tomar uns 3 remédios por dia ou mais. Só que o tratamento da hemorragia desencadeou a hipertensão. Foi uma fase de muita doença. Nós nos mudamos para São Paulo em maio de 2013. Primeiro a gente viu o missionário pela TV e a gente morava perto da República. Falou, mãe, vamos procurar a igreja. E foi amor à primeira vista. Quando eu comecei a frequentar a Igreja da Graça e o missionário falando sobre os livros, como tomar posse da bênção, o nome de Jesus, eu senti o desejo de conhecer o que significava principalmente como tomar posse da bênção. Comprei os livros. Primeiro eu li como tomar posse da bênção. Se Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, então não preciso tomar remédio. Se os sintomas que eu sinto são mentira do inimigo, então eu não vou acreditar mais nelas. Eu falei, olha aqui, Satanás, você perdeu. A gente orava junto, a gente estava sempre junto. É questão de amizade, né? Eu resolvi parar de tomar o remédio. Os sintomas permaneceram por 15 dias. Mas eu persisti e aí sumiu. Aí teve um dia que ela virou e falou, então, eu tô curada, eu parei de tomar remédio. Cessou tudo, todas as dores, todos os sintomas. Hoje ela é uma pessoa completamente diferente. Dores de coluna, a tendinite, tudo foi instantaneamente desapareceu. Mãe e filha se tornam fiéis cooperadoras desta linda obra. Eu acho que a importância do patrocínio, você perceber que você está dando suporte àquilo que te alimentou uma vez, que pode alimentar muitas outras pessoas. É quando você acorda às 3 da manhã e se sente meio perdido, você sabe um canal que você pode colocar que vai trazer um conforto, pelo menos uma noite de sono você vai ter. Natural que eu contribuísse de alguma forma
para essa obra que tanto me ajudou. E que seria uma forma de estar ajudando para que outros fossem abençoados também. Eu até acho legal que o patrocínio não tem um valor exato e nem tem uma data de pagamento. Então, o quanto você acha que a palavra de Deus vale para você? Então, o quanto você vai colocar no seu patrocínio. Vida nova para nossa irmã. Ela está liberta de tudo. Usando o mouse, usando o computador. Eu nunca mais a vi tendo dificuldades, problema nenhum. Faz 5 anos. Quer dizer, está mais do que comprovado que estou curada. E agora a gente tem aquela certeza de que Deus pode tudo e a gente tem uma paz. Tem muito mais de Deus para se realizar na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agora tenha certeza que Deus pode tudo. Pode fazer de você, ela, coitada, de cada coisa pior, hemorragia 2 anos, não tem que estar, e tal, pressão. Jesus curou tudo isso, Jesus é lindo. Agora tem que, Isaías 30:15, em vos converterdes e em repousardes. O repouso não pode, repouso é tranquilidade, depois se converte. Nada de agitação mais, não. Agora eu tenho um pai que me guia. Ele vai me guiar na palavra, consultando a palavra, vindo à igreja, aprendendo e fazendo. Você vai ver que Deus também vai fazer por você o que for necessário. E glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora, pessoal. Clamar aos céus. Agora vai ser a oração forte. Pastor Jaime já vai se unir a nós agora. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Pai, primeiro oramos por quem está em casa, que participou conosco do programa da mesma maneira que as pessoas estão aqui. Claro que quem está aqui teve mais a tua presença, Pai. O ambiente está carregado do teu poder. E eu te peço agora, envia, Pai, o mensageiro do Senhor na casa dessa pessoa, lá no hospital onde ela se encontra, em qualquer lugar, e eu repreendo o mal que está nela, repreendemos todos nós como autoridade de Deus e dizemos: mal, saia desta pessoa em nome de Jesus Cristo.